sei se vocês ficou aparecendo. Ah, já está aparecendo. Aparece. Eu só não estou vendo se já temos aqui o apresentador do segundo artigo. Para mim estava que seria o Sidney. Eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar na sala, não sei se está congestionado, mas demorou um certo tempo até para conseguir acessar. Pode ser que esteja carregando, né? Mas eu acho que a gente pode começar. Eu imagino que o Sidney ou algum dos outros autores vai conseguir conectar a tempo. Você tem aqui o Sidney, a Fátima, Simone ou o Udo. Não estou vendo nenhum deles aqui na sala, mas eu acho que daqui a pouco conecta. A minha sugestão é fazer as apresentações seguidas, e depois a gente faz uma sessão de comentários conjunta. E assim vocês também podem comentar os outros artigos, tá? Eu acho que fica mais dinâmico assim. Tudo bem? Tá bem, para mim não tem problema. Eu acho que a gente já pode iniciar a sua apresentação, para ficar bem dentro do horário e ter bastante tempo para comentários. A palavra é sua, Luísa, fique à vontade. Tá bem, muito obrigada. Então, boa tarde, meu nome é Luísa Corvo Costa, sou mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande, e esse artigo foi fruto, então, da minha dissertação. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com os professores doutores Débora Gomes de Gomes, Rodrigo Fernandes, da UFPEL, e Vinícius Zonato, da UFSM. O título do trabalho, então, é Inteligência Emocional, Metas de Realização e Desempenho Acadêmico, um estudo com graduandos de Ciências Contábeis. Então, a inteligência emocional ela é entendida como uma capacidade de perceber as emoções em si e nos outros, e dessa forma usar essa informação como uma referência para os pensamentos e ações. O componente mais significativo da inteligência emocional, então, é a autoconsciência, e a partir dessa autoconsciência, o indivíduo tem o autocontrole e, com isso, ele consegue controlar as suas emoções. Já a teoria das metas de realização, ela descreve o processo pelo qual o indivíduo tem os seus objetivos de desempenho. Então, o indivíduo, ele foca num objetivo específico e, através da teoria das metas, ele define quais serão os critérios para ele chegar naquele objetivo. Já o desempenho acadêmico, então, ele é uma métrica um pouco difícil de se estudar, já que ele é influenciado por diversos fatores, né? O desempenho, então, ele é compreendido como um resultado da aprendizagem, né? Da interação entre o aluno e o professor. O objetivo, então, da nossa pesquisa foi analisar a relação entre inteligência emocional, aderência à teoria das metas de realização e desempenho acadêmico de graduandos de Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior federal do Rio Grande do Sul. Nosso trabalho se apoia nessas duas principais lacunas, que é a de Gonzaga e Monteiro, que propõe a realização de mais pesquisas sobre esse tema no Brasil. Quando a gente iniciou a pesquisa lá em 2019, a gente fez uma revisão sistemática e viu que o tema inteligência emocional voltado para a área de educação ainda tem literatura escasso. A gente encontra bastante material voltado à área de mercado, mas a área acadêmica ainda é escassa essa literatura. E também a lacuna indicada por Souza, que sugere o cruzamento entre rendimento acadêmico e inteligência emocional para estudantes do ensino superior. Então, a inteligência emocional, a primeira formulação científica dela foi feita por John Mayer e Peter Salovey. Então, até a publicação desse artigo, não se ousava em questionar o QI como a única medida útil para avaliar a inteligência humana, né? Os autores, eles descrevem, então, que a inteligência emocional ela é influenciada pela teoria da inteligência social de Tom Dick, de 1920. Essa teoria, ela fala, então, que a inteligência social é uma habilidade de decifrar informações oriundas do contexto social, propondo a criação de estratégias de comportamento. E também a inteligência emocional foi influenciada pela teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Gardner diz que a inteligência social é uma das 7 inteligências múltiplas.
Inteligência emocional, então, ela possui 4 domínios, ou 4 habilidades centrais, que é a percepção da emoção, que é a habilidade mais básica, né? É a capacidade de perceber a emoção em si e nos outros, permitindo a interação com diferentes indivíduos e situações, e também está relacionada com a capacidade do indivíduo conseguir perceber as emoções tanto na fala como nas expressões faciais. O gerenciamento da própria emoção, então, tem a ver com a competência em mobilizar determinados sentimentos e emoções para alcançar determinado objetivo. Então, o sistema cognitivo conduz a priorizar as informações mais importantes. O gerenciamento da emoção do outro, então, ele avalia e quantifica as variadas emoções existentes. E aí o indivíduo, então, ele é capaz de perceber os detalhes de cada reação verbal ou não verbal no processo de comunicação. E, por fim, tem a administração emocional, que refere à habilidade em compreender e usar as próprias emoções e as dos outros. Já a teoria das metas, ela busca entender como os alunos pensam sobre si, nas suas tarefas e no seu rendimento. E ela divide-se em meta-aprender e meta-performance. A meta-aprender, então, está relacionada no desenvolvimento de habilidades, ao empenho e à dedicação acadêmica. O aluno orientado a essa meta, ele acredita que com esforço ele consegue alcançar qualquer objetivo. Já o aluno orientado à meta-performance, a aproximação, é o perfil do aluno que ele precisa a qualquer custo ser melhor que os demais colegas. Ele tem a necessidade de aprovação de colegas e professores. Já a meta-performance evitação tem a ver com a pretensão do aluno em não parecer incompetente diante das tarefas. Ele tem receio de correr riscos e ele tenta se proteger da desvalorização de professores e alunos. Então, sempre quando ele pode se esquivar de alguma tarefa, ele tenta fazer isso para evitar se esquivar. E o desempenho acadêmico. O desempenho, então, ele tem relação com diversos fatores, internos ou externos. Ele pode ser influenciado pelo trabalho, se o aluno trabalha o dia inteiro, trabalha meio turno ou não trabalha, a escola de formação, a idade, o sexo, questões familiares, a frequência que o aluno tem na aula, os professores que esses alunos têm, a infraestrutura de ensino, o autocontrole, a motivação e as metas de realização. Falando um pouquinho da metodologia, então, a população do nosso estudo é composta, então, por estudantes de uma instituição de ensino superior federal do Rio Grande do Sul, e a nossa amostra é composta por estudantes de ciências contábeis matriculados no primeiro semestre de 2020. A nossa coleta de dados foi realizada entre os meses de março de 2020 a maio de 2020, tá? Inicialmente, a gente faria de forma presencial, mas devido à suspensão do calendário acadêmico, a gente teve que fazer ela de forma online. Então, primeiro a gente mandou essa pesquisa aos professores titulares das disciplinas, eles disponibilizaram no Moodle a pesquisa, aí a gente seguiu mandando por e-mail depois, e aí como essa estratégia não estava dando muito resultado, a gente resolveu ir para as redes sociais e divulgar via rede social e chat a pesquisa. O instrumento de coleta de dados, então, ele é um instrumento dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é um bloco de perfil, e esses dados a gente conseguiu com a instituição de ensino. O segundo bloco é um bloco de inteligência emocional, que é baseado no teste de autorrelato de Schultz. E o terceiro bloco, que é o bloco da teoria das metas, tem relação, é uma mescla de diversos trabalhos. Quanto à análise dos dados, então, a gente optou pela criação de um indicador de inteligência emocional que fosse capaz de captar de forma conjunta os 4 domínios da inteligência emocional, em uma escala entre 0 e 100. E aí, por fim, então, para analisar essa relação entre a inteligência emocional, a teoria e o desempenho, primeiro a gente fez uma correlação, depois a gente fez uma regressão,
para verificar, né, a influência de um sobre o outro. E, por fim, a gente criou um indicador de inteligência emocional maior ou igual a 75%. E a gente queria ver se esse nível de inteligência emocional grande teria uma influência sobre o desempenho e sobre a aderência à teoria. Bom, quanto aos resultados, a gente teve inicialmente 169 observações, mas a gente precisou excluir da amostra 14 questionários que foram preenchidos de forma incorreta ou duplicados, e também tivemos que excluir dessa composição de amostra os alunos matriculados em introdução à contabilidade, porque como a universidade suspendeu o calendário acadêmico, a gente precisou excluir eles da amostra. Então, a composição final da nossa amostra ficou que majoritariamente, então, é formado por alunos matriculados nas disciplinas de custos 2 e contabilidade de custos, tá? Essas duas disciplinas têm a ver com o currículo antigo e o novo da instituição, seguida pelas turmas de auditoria e perícia, e, por fim, 6% da nossa amostra é da turma de controladoria, da turma do último semestre. Então, o perfil da nossa amostra, ele é majoritariamente formado por mulheres, 23 anos, sem filhos, solteiras, brancos, com índice de inteligência emocional de 66%, aderência à teoria de 63%, oriundo de escola pública, sem graduação anterior, trabalhadores, que estudam em média de 3 a 5 horas extra classe, que arcam com suas despesas e têm um coeficiente de rendimento em torno de 70%. Os resultados, então, da correlação e da regressão, a gente encontrou relação positiva entre o índice de inteligência emocional e a teoria, ou seja, quanto maior o nível de inteligência emocional, mais orientado à meta o estudante está. Não associação entre desempenho acadêmico e o índice de inteligência emocional e de aderência à teoria. E possuir uma inteligência emocional maior ou igual a 75% aumenta em 2 pontos percentuais a aderência à teoria das metas. Sendo assim, quanto maior o índice de inteligência emocional, mais orientado às metas o estudante é. Nosso trabalho, então, traz contribuições teóricas, práticas e para pesquisadores futuros. Como contribuição teórica, então, o aprofundamento sobre a literatura sobre inteligência emocional, especialmente em época de isolamento social, em que nós tivemos resultados em partes distintos da literatura, né? Também outra contribuição teórica é perceber que num contexto onde as metas estão incertas, a adesão à teoria ela é menor. Traz contribuições práticas no sentido de importante levar em conta, né, o ambiente externo à sala de aula, perceber que ele influencia, sim, tanto na inteligência emocional como nas metas que o estudante tem em si, no seu desempenho, e também traz contribuições para pesquisadores futuros. Então, como considerações finais, os nossos resultados, eles vêm ao encontro da controvérsia em torno da capacidade preditiva da inteligência emocional. E como limitação do estudo, então, a gente coloca a avaliação do desempenho, que talvez olhar o coeficiente não seja a melhor métrica, mas a gente entende que como teve outras pesquisas que já utilizaram, a gente utilizou essa métrica. O tamanho da amostra, a nossa amostra é pequena, então talvez uma amostra de maiores proporções seria o ideal. E o momento vivenciado, porque o momento da coleta de dados foi bem quando iniciou no Brasil o distanciamento social, que foi lá em março de 2020. Então, talvez para o estudante tenha sido difícil ele conseguir dizer que tinha uma meta bem definida, se um evento de força maior fez com que as metas que eles tinham a curto prazo não conseguiram cumprir, né? E o instrumento de medida, por ser um teste de autorrelato, talvez as pessoas não saibam se autoavaliar e também elas podem ter respondido de uma maneira socialmente aceitável. Para pesquisas futuras, então, sugere-se mais trabalhos, especialmente no âmbito acadêmico, para aprofundar a literatura sobre o assunto, estudos longitudinais,
né, para avaliar como essa inteligência emocional ela pode ser estimulada, ensinada ao longo do curso, e uma amostra mais homogênea e de maiores proporções. Era isso, então, e aqui segue nossos e-mails para contato. Excelente, Luísa, muito obrigada. Então, como eu comentei aqui no início da sessão, a minha sugestão é que os trabalhos sejam apresentados em sequência, depois a gente deixa um período mais longo para os comentários, tá? Então, eu agradeço a apresentação da Luísa, parabéns, ótimo trabalho. E agora vamos assistir a apresentação do segundo trabalho, que, pelo que eu entendi, é o professor Sidney que vai apresentar, certo? O professor consegue escutar a gente? Isso, estou escutando sim. Só acertar a câmera aqui. Minha câmera estava brigando comigo. Deixa eu partilhar aqui a tela. Somos todos reféns dessa tecnologia. Compartilhei a tela, estamos visualizando. Já estamos. A palavra é sua, fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Sidney Severino da Silva. Eu sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e um dos autores do artigo intitulado Pedagogia Histórico-Crítica no contribui no planejamento do processo de ensino-aprendizagem na profissionalização para a docência. É uma pesquisação com os mestrandos em contabilidade. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim em parceria com os professores Fátima Eduarda Smith-Cole, Simone Zucconelli Bonenberg e o professor Udo Strasburgo, então, vinculados ao mestrado e à graduação aqui da UniOeste, campus de Cascavel, no Paraná. Quanto ao problema de pesquisa, deixa eu ver se eu consigo buscar esse para o outro lado. Consigo. Okay. Quanto ao problema de pesquisa, nós temos como proposta uma proposta didática orientada pela pedagogia histórico-crítica pode contribuir no planejamento e execução do processo de ensino e aprendizagem e na profissionalização docente. Ou seja, nós verificamos como essa proposta didática orientada pela pedagogia histórico-crítica poderia trazer contribuições tanto no planejamento, na execução do processo de ensino e aprendizagem e principalmente na profissionalização docente, uma vez que nós estamos aqui trabalhando com estudantes do mestrado, então mestrandos e futuros docentes. Alguns já eram docentes, tinha uma turma de 12 alunos, nós tínhamos atuando na docência, e os demais, futuramente, aí, muitos deles estarão na docência, aqui no contexto que nós estamos inseridos. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa explicativa, orientada pela pesquisação e com abordagem quali e quanti. Orientado pelo TRIP, né, pelos ciclos da pesquisação, nós, a partir do problema identificado, né, nossos alunos, nós todos sabemos, né, que aqueles que atuam na docência em contabilidade vêm de um bacharelado e dormem em contador e acordam professor, e também os nossos mestrandos, eles chegam com uma formação de bacharel e com a perspectiva de atuar na docência. E o que eles trazem é uma concepção empirista do tempo que eles foram estudantes, né, de como atuar na docência. Então, o problema que nós encontramos é que muitas vezes aqueles que atuam na docência têm essa concepção empirista e atuam na docência e não desenvolvem uma profissionalização para a docência. Mesmo passando pelo mestrado,
ainda não desenvolve essa profissionalização. A partir desse problema, nós adotamos a pesquisação e as seguintes etapas. O planejamento, né? Primeiro, a partir desse problema, verificamos como planejar uma mudança na realidade que nós estávamos. A segunda etapa é a implementação, então a implementação da mudança na prática. Então, e, por fim, a avaliação da mudança na prática e das ações que foram desenvolvidas. Quanto à primeira etapa da metodologia, então nós planejamos os conteúdos da disciplina Metodologia do Ensino de Ciências Contábeis. Essa disciplina é ofertada no mestrado desde 2015, e essa experiência foi em 2020, no contexto também da pandemia, e nós vivenciamos essa experiência de forma remota. E ela foi orientada pela taxonomia de Bloom revisada, pelas etapas da pedagogia histórico-crítica, uma vez que era essa a nossa proposta, e por metodologias ativas e atividades de aplicação. Então, para cada conteúdo, estudantes universitários, nós temos 6 conteúdos nessa disciplina, né? Estudantes universitários, currículo, conteúdo e planejamento didático, metodologia e recursos de apoio, professor universitário e avaliação educacional. Nós fizemos o planejamento de cada um desses conteúdos orientado por esses 3 momentos. Primeiro, pela taxonomia de Bloom, né? Então, como foi essa experiência? Para cada conteúdo, nós elaboramos os objetivos geral e específicos, classificamos ele na taxonomia de Bloom, observando as dimensões do conhecimento efetivo, conceitual, procedural e metacognitivo, e também as dimensões do processo cognitivo, saindo do lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, e procuramos trabalhar com objetivos que explorassem não só a compreensão, mas também a aplicação e principalmente a avaliação e a criação de oportunidades, e desenvolvesse conhecimentos, competências e habilidades, sendo que esses conceitos aqui nós trouxemos da IES-3, as Normas Internacionais de Educação e Contabilidade. Okay? A segunda etapa foi a estruturação, o planejamento, a partir das etapas da pedagogia histórico-crítica. Então, para cada conteúdo, nós observamos as etapas da pedagogia histórico-crítica e estruturamos ele, começando pela prática social inicial e do conteúdo, ou seja, qual era o estágio inicial dos nossos alunos, o que eles sabiam, quais os interesses. O passo seguinte, fazer a leitura do assunto, buscar uma aproximação à leitura, por meio de leituras, filmes e outras, e a partir daí fazer a problematização da realidade, ou seja, questionar a realidade. O passo seguinte, nós fomos para a instrumentalização, ou seja, aqui as ações que foram desenvolvidas pelos estudantes e pelo professor para mobilizar tanto o conhecimento teórico como o prático e visar a construção do conhecimento. A terceira etapa, a quarta etapa aqui é a catarse, ou seja, o momento da síntese, após a atividade de aplicação e também da discussão teórica, nós fazemos a etapa seguinte ao fechamento e voltamos agora para a prática social final, ou seja, orientado agora pelo problema, pelos problemas elaborados pelos mestrandos, tentando buscar uma resposta e uma mudança, uma ruptura da realidade. Então, foi planejado esse momento e, ainda na fase de planejamento, nós orientamos cada um desses conteúdos por metodologias ativas e atividades de aplicação. Então, trabalhamos com GO, GB, painel integrado, PBL, Design Thinking, e fizemos a integração dos conteúdos por meio de atividades de aplicação, juntando todos os conteúdos relacionados ao perfil estudante universitário, a avaliação do currículo, trabalhamos resolvendo problemas relacionados à metodologia e uso de tecnologias com Design Thinking, e depois reunimos todos os conteúdos no último trabalho, planejamento de uma aula. Ainda como ocorreu no período remoto, as etapas da pedagogia histórico-crítica, usamos o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem e estruturamos o Moodle pelas etapas da pedagogia histórico-crítica. Então, para cada unidade do conteúdo, nós tínhamos os objetivos, e a partir dos objetivos, a prática social inicial, depois a problematização, ali depois vinham os conteúdos, os artigos, filmes, então os fóruns,
tudo que foi necessário para que a gente pudesse mobilizar os alunos, tanto na preparação prévia como nas participações após a aula. E nós fizemos 8 encontros de aproximadamente 4 horas, então aproximadamente 32 horas de encontros síncronos por meio do Microsoft Teams. Quanto à terceira etapa, nós fizemos a sondagem da percepção dos alunos por meio do Google Forms, verificando como foi essa experiência, como isso impactou no planejamento do conteúdo, na execução do processo de ensino-aprendizagem e principalmente na profissionalização docente. E chegamos aos seguintes resultados. Constatamos, né, que a proposta didática orientada pela pedagogia histórica crítica contribuiu no planejamento e execução do processo de ensino-aprendizagem, principalmente na definição de ações a serem desenvolvidas em cada uma das etapas do processo de ensino-aprendizagem. Então, ficou muito claro, né, para o professor qual era a ação desse primeiro momento, a prática social inicial do conteúdo, que era o momento de verificar o conhecimento prévio dos alunos, o que é que eles já conheciam sobre o assunto, o que é que eles sabiam até aquele momento e os interesses deles. O passo seguinte, depois das leituras, da aproximação da teoria, o questionamento da realidade, a problematização. Então, ficou muito fácil perceber, definir as ações de cada momento e se elas foram atingidas ou não. Ainda possibilitou a seleção de metodologias mais adequadas para cada conteúdo e seus objetivos. Eu também percebemos com clareza se as metodologias estavam alinhadas, possibilitando tanto a discussão teórica como a aproximação da prática. E o processo cíclico e dialético da aprendizagem da pedagogia histórico-crítica, né, como nós podemos observar aqui, né, a problematização, ela está colocada aqui e resgatada novamente, ou seja, ela orienta todo o processo, assim como de onde nós saímos e aonde estamos chegando. E nesse intuito dialético de fazermos uma ruptura da realidade. Isso oportunizou trabalhar com profundidade os conteúdos, também pelos relatos dos alunos, né? Nós fizemos essa sondagem da percepção dos alunos, relatos que também gerou uma consciência crítica deles para a atuação profissional, tanto quanto a metodologia, com a importância da superação da epistemologia empirista que trazem para a sala de aula, e para a transformação da realidade, uma vez que há muitas rupturas que precisam ser feitas em relação ao estudante, em relação ao currículo, em relação ao conteúdo, metodologias, avaliação e assim por diante. Ainda constatamos que essa proposta didática contribuiu para a profissionalização para a docência, uma vez que possibilitou um novo olhar para o processo de ensino-aprendizagem, no qual o professor deixa de ter uma pedagogia espontânea. Então, eles perceberam que é necessário compreender que o profissional, o professor, assume uma sala de aula, mas ele traz uma pedagogia espontânea que precisa ser superada e ele precisa construir uma posição de profissional da docência que ele não tem ainda. E, para isso, ele precisa investir em conhecimentos didáticos, em planejamento, em avaliação, em compreensão das teorias, em concepções pedagógicas, porque ele tem um papel determinante na mudança da realidade. Como contribuição da pesquisa, a pesquisa contribuiu fazendo a implementação dessa proposta no contexto da área de negócios. Nós não tínhamos nenhuma experiência com a pedagogia histórico-crítica, especificamente na área de negócios, e também demonstrou possibilidades de ruptura do paradigma atual. Então, os relatos dos alunos, dos mestrandos demonstram isso, né? Que eles caminharam na superação da concepção empirista, a concepção técnica, ou seja, que foca no ensino do fazer, e acadêmica, ou seja, nos conteúdos, na transmissão dos conteúdos. E também ficou muito evidente a necessidade de busca de investimento na profissionalização docente, para que eles possam atuar de forma mais consistente na docência. Então, foi uma experiência bastante interessante. Em síntese, é isso, a nossa pesquisa. Estou à disposição para outros questionamentos, para dúvidas. Então, estou aberto aqui para partilhar com vocês essa experiência de pesquisa.
Denise, acho que teu microfone está fechado. Opa, agora sim. Muito obrigado, professor Sidney. Excelente pesquisa. É bom ver que a prática docente e a preparação para a prática docente ainda é tema relevante para os nossos mestrandos e doutorandos. Muito bom. Agora a gente vai para a apresentação, então, do Vitor. Vitor já está pronto para compartilhar com a gente. Oi, olá Denise, tudo bom? Tudo jóia? Legal, eu vou compartilhar aqui a tela então. Uhum. Beleza. Já está aparecendo. Fique à vontade, a palavra é sua. Beleza, então. Obrigado, Denise. Bom, então nesse trabalho aqui, né, eu sou o Vitor, né, da Universidade de São Paulo, aluno de doutorado, né, do programa de contabilidade, e eu vou apresentar aqui então meu trabalho, né, que tem o título Instructional Delivery Mode, Response Format, and Student Performance in Accounting Education, a National Examination. Então, assim, nesse trabalho, o objetivo foi analisar, né, como o modo de entrega instrucional, né, o modo de ensino, né, está associado com a performance dos alunos, né, considerando também o formato das respostas, né. Então, basicamente, eu utilizei aqui um banco de dados, né, nacional, aqui do Brasil, né, e, e especificamente analisei, então, essa modalidade, né, de educação presencial versus a educação à distância, né, e como que isso influencia a performance dos alunos em questões de múltipla escolha, né, e questões abertas, tá? Então, esse é o formato de resposta, né? E a literatura mostra que há diferenças, né, de desempenho em função de como você desenha o exame, de como você desenha a prova, né? Então, evidências experimentais indicam que as mulheres vão melhores em questões abertas, né? Enquanto homens vão melhor em questões fechadas, né? De múltipla escolha. E isso tem muitas implicações, né? Então, assim, se você faz um exame em que o peso, né, das questões de um formato é maior do que o de outro, né, você pode aí estar avaliando a performance de forma que você privilegie um determinado grupo, né, não necessariamente só homens e mulheres, mas qualquer que seja a característica do aluno, né? E isso tem implicações práticas também, porque o mercado de trabalho vai observar, né, o seu desempenho, né, o seu histórico escolar, tá certo? Então, geralmente, né, aqueles que têm melhores notas tendem aí a obter posições maiores, né? Então, isso está demonstrado, né, principalmente pela literatura de economia, né, em que quanto mais escolaridade você tem, maior é o seu salário, né, de forma geral. Então, isso tem bastante implicações, né? Então, por isso que eu tive um interesse particular, né, em analisar não só a modalidade de ensino, né, mas também o formato dos exames, né, das provas. Bom, então, para isso, eu coletei ali os dados do ENAD 2018, né, que incluiu aí mais de 52 mil observações, né, eu analisei por meio de modelos de regressão, e aí eu coletei as variáveis de performance do aluno, né, e que assim, deixa eu ver aqui. Bom, isso daqui é a prova que eu chamei de Accounting Exam, né, aqui é o Accounting Multiple Choice Questions, Accounting Open-Ended Questions, e aqui é a
prova não contábil, né? Seria aquela prova genérica, né? Do exame do ENAD, né? Daí eu chamei de Non-Accounting Exam, Non-Accounting Multiple Choice Questions e Non-Accounting Open-Ended Questions, né? E por último tem o Overall Performance, que é a nota final, né? Do aluno no ENAD. E aí a minha variável de interesse é a modalidade de ensino, né? E as variáveis de controle basicamente são as informações pessoais dos alunos, né? Como sexo, estado civil, etnia, etc. Né? Então, basicamente isso. Então, a estrutura do ENAD basicamente é o quê? Então, você tem a nota final, que é composta por 75% da nota de componente específico, né? E aqui, no caso, como eu estou falando do curso de Ciências Contábeis, é a prova, né, de contabilidade, e 25%, né, composta ali pela nota do exame, né, da prova de não contabilidade, né, que eu chamei aqui, que é de formação geral, né, que o ENAD comenta, que é uma parte da prova que é comum a todos os cursos, né, que tem questão de responsabilidade social, né, ambiental e assim por diante. E aí, dentro da prova de contabilidade, ela está dividida assim. Então, 85% de peso para as questões de múltipla escolha e 15% para as questões abertas. Na prova de formação geral, então 60% para as questões de múltipla escolha e 40% para as questões abertas. E aqui está a quantidade de cada questão, né, por tipo de questão de resposta também. Tá? E no total, o ENAD é composto por 40 questões. Bom, aqui os resultados, entrando aqui na parte descritiva, né, a gente consegue verificar que a nota média, né, geral é de 36,70, né, pontos, um exame que vai de 0 a 100, né, pode ir de 0 a 100, então é uma nota relativamente baixa, né, e eu chamo a atenção aqui para as questões abertas, né, de contabilidade, em que a média foi 14,63. Então, é um ponto de atenção, né? E para as questões abertas, né, de formação geral, né, também é uma média baixa em consideração com as outras partes das provas de formação geral, né? Então, veja que as questões abertas, né, das duas provas, os alunos foram piores do que em outras partes. Seguindo, então, aqui estão os resultados da regressão, e aí eu fiz a regressão para cada variável de performance, né, que eu coletei, desde a performance geral, né, até aqui finalizando com as questões abertas da prova de formação geral, né. Então, o que eu encontrei é que, assim, a modalidade de ensino realmente influencia, né. E aqui só um adendo, né? Eu codifiquei 0 como presencial e 1 como à distância, né? Então, quer dizer que o pessoal à distância, em geral, né, em média, vai pior do que o pessoal do ensino presencial, né? E isso é válido para maior parte das provas, né? E a maior parte dos tipos de questões também, né? Somente para esta coluna final, né, que apresenta um coeficiente positivo, então, somente para as questões abertas da prova de formação geral, os alunos à distância vão melhor do que os alunos do ensino presencial, né, e que é um achado curioso, né, porque se todos os outros resultados indicaram o contrário, né, em que o aluno do presencial vai melhor, né, então aqui fica aí também como desafio, né, de tentar explorar mais esse ponto, né, talvez os alunos do ensino à distância estão investindo mais em uma formação geral, né, então estão investindo mais em habilidades, né, nas soft skills, por exemplo, né,
do que os alunos do presencial, né? Isso pode ser uma potencial explicação, e assim, como outras, né, devem ser investigadas aí também. Mas, de forma geral, o aluno do presencial foi melhor do que a distância, em boa parte aí da prova do ENAD, né? Inclusive, considerando o formato das questões também. Então, como conclusão, né, os alunos do ensino presencial, né, face-to-face education, eles foram melhores, né, do que os alunos do ensino à distância, né, com exceção aqui, então, das questões abertas de formação geral, né, e uma reflexão que fica né, nesses tempos de pandemia, né, os professores tiveram que fazer essa transição do ensino presencial para o remoto, né, sem um treinamento apropriado, né? Então, muitas vezes, o professor ali não teve treinamento para dar aula no ensino à distância, né? Então, a questão, né, se a qualidade da educação contábil mudou, né, é importante, é relevante, né, e precisa ser reexaminada aí, dado as recentes circunstâncias, né, que a Covid-19 nos impôs. Tá? Então, é basicamente isso. Obrigado pela sua atenção. Obrigada, Vitor. Excelente apresentação também. Bom, a gente já terminou agora as 3 apresentações, estão previstas para essa sessão. Eu vou começar a fazer os comentários para cada um dos artigos, e eu peço que quem aqui estiver assistindo quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode usar o chat para se comunicar, que a gente também vai ter tempo para trazer questões de vocês, tá? E dos 3 apresentadores também, eu sugiro, se vocês quiserem fazer alguma questão para o outro artigo, né, apresentado na sessão, vocês podem, caso abrir o microfone, fazer a interação direta, tá? Começando então pela ordem aqui, começando pelo artigo apresentado pela Luíse, né, de inteligência emocional, eu tive algumas questões enquanto eu estava lendo o texto, e também na sua apresentação, que eu gostaria de compreender, para saber se faria sentido ou não alterar, talvez, tá? A primeira delas é a questão do nome da universidade. Você coloca que é uma instituição, uma universidade federal do estado do Rio Grande do Sul. Só que, até onde eu sei, eu não sei desse ponto eu estou mal informada, não existe outra universidade federal no estado do Rio Grande do Sul. E aí eu queria entender se a sua ideia era descaracterizar a instituição. Se não, por que não usar o próprio nome da instituição? Se quiser poder falar pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Na verdade, eu não sei, curso de Ciências Contábeis só tem em uma universidade federal? Não, só existe uma universidade federal no estado do Rio Grande do Sul. Não, tem mais universidades federais no Rio Grande do Sul. Eu não identifiquei quais seriam. Tem instituto, mas como universidade? Tem a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem a Universidade Federal de Santa Maria. Ah, tá. Entendi. Então tem outras... Tem a UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas. É que eu não sei se tem o curso de contábeis em todas essas universidades. Na de Santa Maria eu sei que tem, mas nas demais eu não sei, mas eu acredito que sim. Uhum. Tá, então a minha dúvida é qual é a intenção em tentar descaracterizar qual foi a instituição analisada? Existe uma questão de confidencialidade? É mais por uma questão de confidência mesmo. Não foi... Não sei te dizer o certo, assim, porque de não caracterizar. Na verdade, a gente tem alguns trabalhos que eu escrevi, sempre eu trato como uma universidade do Rio Grande do Sul, sem caracterizar qual universidade em si eu estou falando. Tá. Porque assim, se tiverem poucas e se só tiver curso em uma ou duas delas, talvez fique uma descaracterização não suficiente. Eu acho que se a ideia é confidencialidade, sim, eu colocaria se fosse... uma universidade federal da região sul, ou alguma coisa assim, né? É isso que eu queria entender, qual que era o objetivo. Se é descaracterizar mesmo, e as pessoas não irem olhar o dado diretamente,
eu deixaria ainda mais abrangente. Se não tem problema de Aumentaria. verificar, eu deixaria claro quem é. Aham, entendi, Tá? entendi. Essa é uma questão. Mas esse é um detalhe, tá? Tá. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu não sei se eu não entendi muito bem, você comentou na apresentação que você fez os formulários, os alunos responderam, mas os dados socioeconômicos, aqueles para caracterização do perfil, você obteve com a própria universidade. Aí eu queria saber qual foi o identificador que você colocou no instrumento de coleta para assegurar que você estava fazendo a correlação correta entre o respondente e os dados. Isso. No instrumento de coleta, eu pedi o número de matrícula. E aí, através do número de matrícula, no banco de dados da instituição, eu ia e pegava a informação do estudante. Entendi. E, de alguma forma, você conseguiu verificar se estudantes de outras instituições não poderiam ter respondido, ter tido acesso? Porque aí você pode ter número de matrícula similar, né, de uma instituição para outra. Isso foi uma preocupação? Não, na verdade, porque quando eu recebo o número de matrícula, eu tinha acesso ali a todos os dados. Então, eu acredito que tenha sido quem me informou a matrícula ali foram realmente aqueles alunos dessa universidade em questão. Eu falo que, às vezes, o número de matrícula é similar, o meu número USP, com o número de um outro aluno da própria Universidade Federal. E aí a pessoa recebeu o formulário, às vezes, por colegas, responde e esquece que era só para quem era daquela universidade. Eu acho que seria interessante, talvez, algum campo além do número de matrícula, do nome, para fazer essa dupla checagem, se a sua amostra era realmente a amostra daquela universidade. Sim, entendi. Ou nesse momento você tem essa limitação, né? Você não consegue assegurar que os respondentes estavam dentro daquele grupo previsto. E aí isso já me leva para uma segunda questão aqui sobre o público, que é, você caracterizou muito bem a média dos respondentes, e aí eu queria saber se você chegou a verificar se esses respondentes, se essa média, ela é aderente ou não aos alunos como um todo do curso. Você chegou a fazer essa checagem. Eu não entendi a tua pergunta, desculpa. Você colocou aqui, na média foram mais mulheres, na faixa de 23 anos, né? Você foi caracterizando os seus respondentes. Sim, tá. E a média dos alunos, independente de terem respondido ou não, é mais ou menos essa? A maioria são mulheres, a maioria são homens? Qual a faixa etária? Você chegou a fazer essa checagem? Sim. Na verdade, a amostragem que a gente conseguiu é bem parecido com a realidade da universidade, do curso, né? Os estudantes, eles realmente têm aquela média de idade ali. 23 anos é a idade, não é a média, é a idade que mais aparece, na verdade a média é 28, porque no curso a gente tem alguns alunos, por exemplo, a gente teve o caso de uma aluna com 70 e poucos anos. Então, tem alguns alunos que têm uma idade maior, mas a grande maioria, maçante, assim, do curso, são estudantes jovens. Entendi. E aí, minha última questão para você você coloca no final das suas limitações que uma das sugestões seria fazer uma reaplicação para obter uma amostra mais homogênea. E eu queria entender qual que é a sua proposta de amostra mais homogênea, considerando que essa também é representativa do todo. A proposta mais homogênea seria distribuído melhor entre homens e mulheres, a idade média dos alunos. É que, assim, esse trabalho, ele é oriundo da dissertação. Então, da dissertação, a gente fez outros testes. E aí, teve algumas características que pegaram, por exemplo, se o estudante trabalha ou não. Só que, por exemplo, o nosso curso é um curso noturno. Então, a maior parte dos nossos estudantes são estudantes trabalhadores. Então, tu tem uma amostra mais homogênea entre metade de estudantes que trabalham e outros que não trabalham, a gente conseguiria olhar melhor essa relação. É nesse sentido que eu falo de buscar uma amostra mais homogênea. É que eu fiquei pensando se não faz sentido você ter a amostra mais similar à sua população, né? Se a sua população não é homogênea, não é bem distribuída entre homens e mulheres, talvez a sua amostra esteja bastante aderente. Isso deveria ser um ponto a ser reforçado na pesquisa, não uma limitação a ser apresentada. Isso que eu fiquei pensando. Sim, entendi a tua colocação, faz sentido. Legal. Então, essa é a minha sugestão. Para buscar a publicação, ressaltar que você conseguiu uma resposta bastante representativa
da população dessa universidade, e que, na verdade, é uma representação da maioria dos cursos de contabilidade que a gente tem no país, né? Não é nem exclusivo. Eu acho que esse é um ponto forte que você pode destacar na hora de fazer o artigo. É isso aí. Tá bem, então. Muito obrigada, Denise. Nada. Agora, para o Sidney. Sidney, adorei seu artigo. Como eu falei, eu me sinto muito representada nessa dificuldade de sair do bacharelado para a docência, né? Essa dificuldade que a gente tem de formação. Fico muito feliz em saber que nessa universidade ainda existe uma disciplina de preparação docente. Os alunos recebem essa preparação. Desculpa que o meu cachorro está meio participativo hoje. Faz parte. Nesse período nós estamos em casa, tudo está integrado, né? E o que eu fiquei pensando quando eu li seu artigo é que talvez seria interessante preparar um desdobramento de casos de ensino, com as metodologias que vocês usaram para cada um daqueles objetivos. Porque permitiria que a gente tivesse um caminho a ser traçado, um caminho a ser trilhado em outros cursos, ou mesmo pelos docentes, em como desenvolver aqueles objetivos. Eu vi que vocês usaram várias metodologias ativas diferentes, né? Então, talvez detalhar isso em casos de ensino para cada um desses objetivos, para deixar isso como um ponto um repositório de métodos, de práticas nesse sentido. Essa é a minha sugestão para o trabalho. Eu acho Obrigado. Muito obrigado. Do ponto de vista da proposta do artigo, eu acho que ele atendeu bem a proposta. Está, na minha opinião, bastante pronto para uma publicação. Muito obrigado. E ficou bem perceptível, não? Quando nós estávamos estruturando o tipo de metodologia, por exemplo, para trabalhar com currículo, nós percebemos claramente que os professores não discutem currículo, né? Currículo é um fetiche que é olhado de longe, que o estudante passa pelo curso, mas ele nunca olha o projeto político-pedagógico, se questionado a respeito, ele não tem conhecimento. Então, como não é um assunto discutido, o currículo acaba sendo uma reprodução, né? Então, o professor reproduz a ementa que é passada para ele. Quando se tem uma alteração, segue-se aquilo que é determinado. Por exemplo, se é uma exigência, vamos supor, por exemplo, uma exigência de contabilidade ambiental. Isso simplesmente é colocado sem ser discutido, né? Agora, nós vamos para currículos, vamos para ampliação, vamos colocar 10% de carga de extensão nos currículos, né? Isso, às vezes, é simplesmente ajustado no contexto das disciplinas, né? Então, o currículo não é discutido. Então, para isso, nós trabalhamos com debate, né? Fizemos um grupo de debate e colocamos alunos defendendo as diretrizes curriculares nacionais, enquanto que outros alunos criticavam as diretrizes curriculares nacionais a partir das normas internacionais de educação e contabilidade, a partir das propostas de formação do contador global também, né? E das propostas de formação contemporânea, né? Orientada por uma concepção mais pós-moderna do que moderna, né? Então, nós tomamos esses cuidados, né, de trazer uma metodologia que fosse mais adequada para aquilo que estávamos querendo intencionalmente atingir nos nossos objetivos, né? Legal. Isso aconteceu em relação ao currículo, em relação ao estudante, em relação ao também trabalhamos com design thinking quando fomos trabalhar com metodologias e tecnologias, né? Vimos uma inovação a partir do design thinking, né? Usando o design thinking como ferramenta para fazer essa inovação em um contexto educacional. Foram experiências muito bacanas, né? Eu acho que você teria algumas figurinhas para trocar com a professora Silva Casanova. Ela iniciou, acho que no semestre passado foi a primeira vez que ela conseguiu rodar uma disciplina também de formação docente na pós-graduação em contabilidade. E eu acho que vocês têm umas figurinhas para trocar sobre os métodos, sobre a forma de condução, né? Eu vi que as discussões que vocês propuseram são bem parecidas com a que ela propôs na disciplina, que eu acabei fazendo como ouvinte. Eu acho que dá para fazer um bem bolado aí entre as duas disciplinas. Com certeza, a professora Silvia foi minha orientadora no doutorado, né? Então, eu sou filho dela nessas construções, né? Então, imaginei. O DNA é forte, né? O DNA é forte. Eu também já estruturei uma disciplina de profissionalização docente, né, no nosso mestrado. Também já temos, além da disciplina de metodologia, já temos essa disciplina de profissionalização também. Então, é fruto dessas vivências com a professora Silvia, com o professor Fresati também, que é um defensor das metodologias ativas, né? Então, daí que vieram essas construções. Legal, legal.
Então, essa é a minha sugestão, fazer agora casos de ensino para as aplicações que foram feitas e disseminar isso como forma de aumentar o uso, né, de metodologias para a formação docente na pós-graduação. Muito obrigado, Denise, pela sugestão. Vou levar para os demais autores, né? Com certeza será muito bem-vinda a tua sugestão. Muito obrigado. Nada. Agora, por último, mas não menos importante, né, Vitor? Sobre o seu trabalho, eu sei que ele tem um foco bastante positivista, né? Você buscou regressões, explicações ali de variáveis, correlações, mas eu fiquei pensando que seria interessante trazer no trabalho também as teorias que efetivamente poderiam explicar alguns comportamentos que você identificou. Então, você mesmo coloca ali a questão do resultado, né, que mulheres têm melhores resultados em questões abertas e homens em questões de múltipla escolha. Seria legal procurar alguma teoria que tentasse explicar esse comportamento, assim como a questão, no final, que você colocou, né, justamente da única variável que ficou invertida, que foram as questões de não contabilidade, em que a distância teve melhor performance do que o presencial. Você até, né, flertou ali com a questão será que estão desenvolvendo mais soft skills, alguma coisa? Eu acho que ficaria mais rico o trabalho se você buscasse já trazer algumas teorias. E uma específica que eu acho que ajudaria muito, principalmente os professores que saem, foram forçados a sair do presencial para o remoto emergencial, é tentar identificar quais são os fatores, né, os métodos que estão presentes no presencial e que são ausentes no à distância, que levariam a ter essa diferença de performance. Será que tem a ver com a forma como é passado o conteúdo, ou teria a ver, talvez, com o perfil do aluno? Né? Porque ali em 2018 a gente estava falando de um perfil de aluno EAD, talvez que fosse aquele que tem menos tempo para o deslocamento, já que a gente está falando são geralmente profissionais, estudantes profissionais. Será que tem alguma questão do perfil do aluno que ajudasse a identificar essa diferença do presencial para o não presencial, ou se é alguma coisa relacionada à metodologia do ensino? Mas seria legal investigar isso, porque aí, tendo a realidade, né, em fatos, como você identificou, qual seria a forma de remediar? Sabendo que temos essa questão, né, a performance no ENAD é inferior para os alunos que tiveram EAD, mas os cursos em EAD estão ganhando força, não só por causa da pandemia, mas já estavam ganhando força. Como que a gente faz para recompensar essa balança? O que você acha? Sim, eu acho que... Bom, primeiro, Denise, eu queria falar que eu não me sentiria não seria nenhum, como é que fala, constrangimento de minha parte se eu fosse o menos importante das apresentações, tá? Dada as qualidades das apresentações e dos autores, tá? Então, sem problema nenhum. Eu acho que os outros trabalhos foram muito relevantes aí, então... E aí, com relação às suas considerações, em teoria, né, essas diferenças, né, entre o ensino presencial, né, os componentes do ensino presencial que não estão ali no ensino à distância, né, e vice-versa, eles estariam refletidos ali no coeficiente, né, do D-Mode, que é o modo de ensino, né? Então, estaria ali. É lógico que, por se tratar de um estudo quantitativo, ele está ali no coeficiente de forma geral. Então, a gente não sabe apontar especificamente qual componente fez isso ou aquilo, né, para melhorar ou piorar o desempenho, mas, em teoria, ele estaria ali no coeficiente. Com relação ao perfil, eu fiz o controle, né, dessas variáveis também, das variáveis sociodemográficas, né, mas, assim, não foi alvo não foi o foco do estudo, né? Eu simplesmente incluí no modelo, porque a literatura fala que é importante, né, para o desempenho acadêmico, e realmente foram significantes, né? Mas não foi o foco. Pode ser que, e aí, né, respondendo aí ou comentando, né, mais a sua visão prospectiva, né? Sim, eu acho importante, né, esse estudo,
né, no caso do meu trabalho, isso não se aplica por conta dos dados, né, de 2018, mas eu reforço que é importante fazer esse reexame, esse acompanhamento, né, do desempenho acadêmico, né, por como é que fala, pelo esse modo de entrega, né, modo de ensino, né, mas sim, eu acho relevante, né, então a gente tem aí um perfil que entrou, às vezes no presencial e depois partiu para o remoto, né, que é mais similar ao à distância, né, e que seria muito interessante também e fazer isso por um estudo qualitativo, né? Como você comentou, o que tinha ali no presencial que não tem no à distância e vice-versa, e tentar se aprofundar nesses componentes aí. Mas eu acho que aí seria mais para uma pesquisa futura mesmo, do que conseguir ali modificar o artigo, né? Dado que os dados ali disponíveis são de 2018, né? Eu não sei se seria necessariamente uma análise qualitativa, mas apenas buscar teorias que deem suporte para os achados. Então, buscar alguma teoria que explique por que o desempenho é diferente do presencial para à distância. Mais para deixar amparado os seus achados em teorias. Eu não sei se você lembra de um exemplo que o professor Lucas uma vez deu na aula dele de métodos quantitativos, sobre a relação entre preço da gasolina e demanda por gasolina. Não sei se você se lembra desse exemplo. Então, que ele mostrava que você precisava de uma teoria que ajustasse melhor a explicação. Então, eu fiz a disciplina em 2015, eu acho, eu não fiz com tá. você, e aí eu realmente não vou lembrar. Mas, assim, realmente precisa, né, de teoria. Não, esse ponto eu acabei pulando, né, realmente o seu comentário, mas uma teoria. O problema é que, assim, eu acho que eu tenho muitas coisas, sabe, e que uma teoria explicaria só parte. Então, ao juntar o formato das questões com o desempenho e a modalidade de ensino, eu acho que talvez precisaria de duas teorias, uma Ou até 3 para explicar teorias. mais essa parte de instrução, né, com uso de tecnologia, e o outro nesse desenho de questões e de políticas de nota, né, de peso e etc. Uhum. Mas eu concordo, eu preciso achar uma teoria aí que abranja, né, pelo menos a maior parte do estudo. Já que o seu foco foi o demote, pelo menos essa parte do presencial e do EAD, tentar buscar alguma coisa que justifique essa mudança que é uma mudança bastante significativa, né, de desempenho. E Sim. É mais no sentido de fortalecer os achados, porque senão pode ser, as pessoas podem olhar para os achados e falar assim, tá, isso era até esperado, a gente tem esse conceito até meio de preconceito de que no EAD aprende-se menos do que no presencial, mas será que tem alguma substância mais forte disso do que apenas a nota? Nesse sentido. Sim. Não, é verdade. Concordo. E só para explicar o exemplo que eu estava falando do Lucas, é bem rápido, né? Ele mostrou uma regressão em que mostrava que quanto mais alto era o preço da gasolina, maior era a demanda por ela. E aí todo mundo fez aquela cara de, nossa, isso não faz o mínimo sentido. Ele falou assim, exato, estava faltando uma variável de controle que era a renda. Então, coincidentemente, no mesmo momento em que estava aumentando o preço, também estava aumentando a renda. Quando você controlava pela renda, aí sim, era o esperado, quando aumentava o preço, diminuía o consumo. Né? Então, às vezes a teoria te ajuda a enxergar o que está faltando. Sim, A não, gente é faz verdade. menos isso quando o que a gente encontra é o que a gente esperava. A gente Sim, busca mais quando a gente encontra uma coisa que a gente não esperava, né? Então, eu imagino que foi isso que aconteceu. Você encontrou um resultado que era esperado, e aí ele parece se explicar por si só, né? Mas é sempre bom dar uma fortalecida com uma teoria que explique por que aquele é o resultado esperado. Sim, e também teve uma particularidade ali que não deu, né, o esperado, né? Então, falta aí também
talvez aí aprofundar, né, essa parte. Mas sim, de acordo. Fica só a sugestão mesmo. Mas muito legal o modelo que você propôs, né? Bem interessante, ficou bem clara, né, as distinções de comportamento. Muito interessante. Talvez Sim, você precise buscar um autor parceiro para te ajudar nessa parte da teoria. Como você está como autor único, né? Sabe, sim. agregar no desenvolvimento agora do artigo um parceiro que conheça uma teoria que possa te ajudar, pelo menos a explicar, né, o ponto de virada, por que para as questões gerais foi o comportamento inverso, para já dar um pouco mais de robustez, seria interessante. Não, é verdade. Porque que para a maior parte deu presencial, né? E o restante e uma das partes da prova não deu, né? Denise, não sei se eu posso comentar Eu já ia abrir para mediação. comentários, fique à vontade. Então, eu vejo 3 teorias que estão relacionadas com o desenvolvimento da autonomia dos estudantes: a pedagogia, a andragogia e a eutagogia. Os alunos que chegam no ensino superior, eles estão vindo do ensino médio e eles ainda recebem uma influência muito forte da pedagogia, eles são bastante direcionados ainda. Enquanto que o aluno do EAD já é um aluno que está no mundo do trabalho, um aluno que já tem uma maior vivência e ele tem vários traços ou várias características de uma concepção eutagógica, né? Andragógica e eutagógica, que são as duas concepções. A andragógica já está relacionada à educação de adultos, a pedagógica é a educação de crianças e a eutagógica é quando o sujeito é autodeterminado, né? Então, já tem alguns estudos que destacam que o aluno que faz o EAD, né, ele já tem vários traços da concepção andragógica e da concepção eutagógica. Então, por isso, eles já têm uma experiência, uma visão do mundo mais ampla. Talvez isso pode aí ter refletido nas respostas das questões abertas, né? Então, é uma teoria, Mas que você poderia utilizar aí como base para fazer uma reflexão, trabalhando essas 3 teorias, a pedagógica, a andragógica e a eutagógica, que ela está nessa transição entre essas modalidades de ensino. O que eu ia comentar, Sidney, obrigado pelo seu comentário, acho que eu vou dar uma olhada assim nessas teorias, mas no caso, o ENAD ele é feito ali no último semestre do curso, né? Então, assim, e aí a maior parte dos alunos de contabilidade, eles já estão estagiando no empregado, né? Então já existe e assim, já teve 4 anos, quase 4 anos aí de ensino superior também. Então, embora essa teoria sugira, né, que haja diferença, por já ter transcorrido 4 anos, esse gap diminui, né? Porque assim, todo mundo agora já está trabalhando, todo mundo já está no ensino superior há um tempo razoável, né? Então, talvez eu não consiga enxergar muita diferença, dado que agora as coisas se nivelaram, né? Se fosse... Aparentemente sim, Vitor, mas do ponto de vista cultural, sociológico, não. O rompimento de uma cultura pedagógica para uma cultura andragógica ou eutagógica depende de uma concepção de mundo muito além da experiência só no mundo do trabalho. Então, é algo... Eu entendo o que o professor Sidney está dizendo, no sentido de que o aluno que ingressa no EAD já tem essa percepção que o aluno que ingressa no presencial não tem, e que às vezes não é desenvolvida ao longo dos 4 anos. A gente pode, inclusive, avaliar o tipo de formação que nós recebemos, né? Que ela ainda era muito pautada na pedagogia, mesmo estando no nível superior, e você vê que é especificamente para as questões que não são contábeis. Então, divisão de mundo. Então, talvez, né, a princípio, pelo senso comum, a gente entenda que não deveria haver essa distinção ao final da graduação, mas talvez essa teoria realmente ajude a explicar esse comportamento discrepante. Essa teoria também leva em conta o senso comum, né, de que o aluno do EAD é o trabalhador e tal, também, o que não necessariamente é verdade, né? Então, assim, às vezes
o aluno realmente escolheu a AD por comodidade. Inclusive, acho que o ENAD traz a motivação. Seria legal cruzar motivação Já é uma informação adicional. EAD. Mas, não, acho que é a motivação para ter escolhido o curso, né? Não, acho que é instituição. Então deve ter. Às vezes instituição é perto da casa, a instituição é presencial e tal, tem qualidade e assim por diante. Acho que dá para dar uma olhada nisso, sim. Perdão, Sidney, eu cortei você. Não, desculpa também, Vitor, a intervenção. Tem uma outra teoria também, a teoria da autorregulação, né, que também se discute isso, né? Então, o aluno que ele vai para o EAD, ele já precisa ser muito mais autorregulado do que o aluno do presencial, né? Que a motivação ainda é o professor, é a aula mais estruturada, o momento da aula, né? Enquanto ele precisa ser muito mais autorregulado no seu cotidiano, no seu contexto, para que ele conduza o concurso, né? Então, essa outra teoria, a teoria da autorregulação também, ela pode ser muito bem-vinda nessa discussão também. Eu sugiro fortemente que você e o Vitor sentem para conversar sobre o artigo. Eu acho que o seu segundo autor está aparecendo aí, Vitor. Parabéns, Vitor, pelo trabalho. O Sidney, excelente. eu percebo que ele tem... Perdão, Sidney. Pode falar. Parabéns pelo teu artigo, excelente, né? A tua proposta de olhar esses dois grupos, uma vez que eles são muito desejados. Nós estamos caminhando para uma proposta de ensino híbrido muito forte, né? Então, esse teu estudo ele é muito contemporâneo. Obrigado. Não, o Sidney tem uma forte pegada aí na parte teórica, né? Então, realmente, assim, de longe aí, mais experiente do que eu. Mas obrigado pelas recomendações, professor. E eu vou ficar atento a essas teorias, sim. Mais alguém quer comentar? Agora está aberto a comentários gerais. A gente ainda tem aí 15 minutinhos. Eu tenho um para o Sidney e uma para a Luíse. Fique à vontade. Vou começar pelo professor Sidney. Professor, então, assim, eu vi que você relatou, né, que teve o uso de diversas metodologias, né? Design Thinking, PBL, assim por diante. E eu vi que isso se enquadrou bem ali, né, aos objetivos educacionais, curriculares. Mas aí eu fiquei pensando que quais foram os entraves que vocês encontraram, né, na aplicação dessas metodologias. Eu penso que, assim, é muito legal aplicar, né, 5, 10, 15 metodologias, só que às vezes a gente não as desenvolve com a profundidade que a gente queria ou a necessária para que o aluno realmente ali tivesse um ganho de aprendizagem. Então, na sua percepção, como é que foi isso, né? Excelente questionamento, Vitor. De fato, nós tivemos que fazer várias adequações. São metodologias robustas, por exemplo, o Design Thinking, que eu até comento com os nossos alunos, o APBL, são metodologias que requerem sessões tutoriais, né, que requerem momentos para socialização, mesmo que nós, por exemplo, trabalhando com leilão de problema, fizemos uma sessão tutorial, mas foi tudo assim de forma bastante objetiva, né? Então, nós tínhamos 6 conteúdos para fechar em 8 encontros e um intervalo de 15 dias entre uma unidade e outra. Então, por exemplo, eu apresentei o Design Thinking para os alunos e, a partir daí, o desafio estratégico e fiquei à disposição. Fomos conversando pelo WhatsApp enquanto eles estavam fazendo a construção, a intervenção na realidade, tentando fazer uma inovação, uma disrupção, por exemplo, em contexto, considerando as metodologias e as tecnologias, né? E fiz reuniões com eles também, né? Hoje nós temos essa facilidade de fazer reuniões, mas com certeza há um prejuízo muito grande, porque, por exemplo, eu percebo que às vezes as mentalidades do Design Thinking não são incorporadas pelos alunos, às vezes eles pulam algumas etapas e tentam trabalhar mais outras etapas, né? Então, houve alguns prejuízos nesse sentido, quanto a estrutura, a metodologia era robusta para um momento tão curto, tão objetivo,
mas o resultado foi tão fantástico, Vitor, que eu faria, como eu falei, eu faria tudo de novo, né? Tanto que eu estou fazendo novamente com a turma 2021. Trabalhei novamente com eles, utilizando a pedagogia histórico-crítica, utilizando as metodologias. O resultado foi muito bom novamente, né? Então, eu encerrei a disciplina recentemente e mesmo percebendo esses entraves, algumas turmas têm outros entraves. O tempo é sempre discutido, né? É questionado, né? O tempo é insuficiente. Além dessa, falta esses momentos, né? Que hoje nós conseguimos suprir alguns de forma remota, fazendo reuniões, atendendo pelo WhatsApp e outras formas de acesso, né? Que os alunos do mestrado usam bastante. Mas com certeza há prejuízos, mas assim como eu falei, como eu comentei, percebo que há muitos ganhos. Então, recomendo assim, né, o professor variar as estratégias, né, mesmo que há um prejuízo quanto à estrutura delas. Não, eu sou bastante simpático também ao uso das metodologias ativas. É só uma questão mesmo de ali, não sei o quão tá, em que medida está escrito, né, esses potenciais aí, probleminhas que podem acontecer na aplicação. Porque assim, a gente lê o livro do método, é tudo bonito ali, a gente acha que vai sair, né, ali sem nenhum problema, tudo tranquilo, a tecnologia funciona, o aluno é assim que ele vai entender, né? Só que chega ali na hora, não é bem assim, né? Então, assim, é só talvez mostrar para o leitor também que, olha, foram esses, né? Como é que fala? Entraves mesmo, né? Que a gente encontrou e contornou dessa forma. E aí você já ajuda, né, o leitor aí duplamente, né? O encorajamento da técnica e como que você pode contornar esses entraves aí. Obrigado, Vitor. E interessante, no nosso artigo inicial, nós tínhamos uma seção sobre esses problemas que foram encontrados, né? Mas quando fomos estruturar ele para o congresso, nós tivemos que cortar muita coisa, né? Porque nós tínhamos uma teoria de base, metodologias ativas, mais o planejamento que precisaria ser discutido, a taxonomia, vamos falar um pouco de metodologias. E na sondagem nós sondamos também os problemas que eles tiveram, né, as principais dificuldades, abrimos uma sessão e depois tivemos que cortar porque não cabia no artigo com 20 páginas, né? Então, ficamos com essa limitação, mas o artigo é interessante que a proposta inicial tem esses questionamentos, né, de melhorias, onde eles tiveram dificuldade, eles relatam a questão do tempo. Eu percebi, por exemplo, eles não conseguiram acompanhar alguma das mentalidades da metodologia, né? Na construção, né? Por exemplo, as mentalidades que são requeridas no design thinking, né? Então, quando eu questionei eles, olha aí, como vocês trabalham os mindsets do design thinking? Nós olhamos as etapas, mas esquecemos a mentalidade, né? Então, ou seja, perdeu a essência da coisa, mas o resultado, como eu falei, foi muito bom, né? Então, assim, o que nos motiva, né, a manter, né? Mesmo com prejuízos. Assim. Sim, não. Eu acho que as barreiras não devem desmotivar, né, a utilizar essas metodologias aí. Mas parabéns, professor. Muito obrigado. Aí a minha questão para Luiz, parabéns pelo trabalho também, Luiz. Bastante instigante essa parte de inteligência emocional. Eu acho que eu só vi ali na parte final em que vocês falaram que vocês tiveram resultados inconclusivos, né? Porque não deu associação significante, né? Entre a inteligência emocional com desempenho, né? Eu acho que, na verdade, não é que não foi conclusivo. A conclusão é que não tem relação relevante, né? Então, assim, a conclusão é essa e tem outros estudos aí que vocês apontaram que também concluíram isso. Né? Você pode concluir que teve uma associação positiva, negativa ou não tem relação, né? E a não relação é uma conclusão também. Então, só esse ponto mesmo que talvez vocês possam ali, né? É mais questão de escrita mesmo, né? Porque, assim, não necessariamente é uma falta de conclusão ali que vocês tiveram, né? E aí, um outro ponto mais estatistiqueza é que talvez ali você viu que tinha correlação entre a inteligência emocional e as metas ali, né? A variável
da teoria metas. Então, ali as variáveis não são tão independentes assim, né? Ali do modelo. Elas têm correlação significante entre si, né? E aí tem implicações para intervalo de confiança, né? No teste de hipótese dos parâmetros de cada variável. Mas aí é mais questões estatísticas, né? Que talvez um avaliador possa verificar, né? E perguntar como que vocês contornaram isso, né? Mas é isso. Achei bacana também, né? E curioso achar, né? É bem legal quando a gente acha o que não quer achar, né? Aí a gente precisa quebrar a cabeça. Na verdade, a gente começa a pesquisa achando que vai encontrar alguma coisa e aí tu te depara com um resultado totalmente diferente, né? E não ter o resultado esperado também é um resultado, né? É isso que a gente precisa aprender, né? Os dados estão aí para provar que a gente sempre está errado, né, meu? Sempre prediz errado. Exatamente. Exatamente, né? Mas você sabe que eu aprendo mais quando tá assim, diferente, né, do que foi predito, porque aí eu tenho que quebrar a cabeça para encontrar explicação, né? Por que Então foi, né? Mas parabéns, Luísa, se você tiver algum comentário. Tá bom. Não, Vitor, te agradecer pelos teus comentários. Na verdade, essa função, né, de não ter um resultado que a gente esperava, na verdade, a gente, no início da pesquisa, acreditou que tivesse relação, sim, entre inteligência emocional e o desempenho acadêmico. Era até uma hipótese da nossa pesquisa lá na minha dissertação, né, essa relação forte dessas duas variáveis. E, na verdade, a gente não encontrou, né, de diversos testes que a gente fez. E sobre essa parte estatística que tu comentou, eu vou dar uma revisada e aí para alinhar melhor a escrita. Tá bom? E parabéns pelo teu trabalho também, excelente. Gosto bastante de trabalhos que tratam sobre desempenho. Durante a graduação eu escrevi alguns artigos sobre o assunto, sempre com uma visão diferente, mas sempre olhando o desempenho, que é uma métrica que para mim me chama bastante atenção, assim, eu gosto de tentar entender o que vem influenciar o desempenho, né, dos estudantes. E parabéns pelo professor Sidney também, excelente trabalho. Parabéns, professor. Obrigado, Luiz. Também parabéns você, a temática que você trouxe para a discussão, inteligência emocional, é uma temática muito relevante, a temática contemporânea, né, e que nos motiva aí a pesquisar, principalmente você trouxe um estudo quantitativo, né, um estudo qualitativo, uma vez que é cada vez mais necessário, né, compreendermos como isso aí vai impactar na motivação, vai impactar no desempenho, vai impactar depois no sucesso profissional, né? Alguns estudos chegam a salientar que a inteligência emocional representa 80% do sucesso do sujeito, né? Será que isso, enquanto o QI representa 20%, né? Então, alguns estudos trazem uma proporção assim, né? Então, o teu estudo é muito relevante, né? Você unir esse elemento que está ganhando tanta importância, que era desconsiderado no meio educacional e que está ganhando importância e que se relata aí que tem um impacto tão grande no sucesso profissional, na vida do sujeito. E você trouxe aí, comparando com o desempenho, e trouxe um resultado distinto do que aparentemente a literatura apresenta, né? Então, bacana pela tua pesquisa, parabéns. Obrigada, professora, muito obrigada. Bom, pessoal, só sobramos nós aqui na sala. Eu acho que a gente pode encerrar a sessão, né? Mesmo porque ela vai fechar automaticamente aí em questão de 5 minutos. Então, não sei se a pessoa que entrou agora quer fazer alguma pergunta, mas eu imagino que não, está se preparando já para